Mama África FC Continente é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve, Ponta de Lança! Aqui quem fala é o Rubens Guilherme Santos e já vou dando as boas-vindas a você que está na sintonia do Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol local. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país, para que a gente possa conhecer as nações que compõem o continente. E nesse episódio viajamos até a África Ocidental para te apresentar a Cabo Verde. Como de costume, vamos começar apresentando a etimologia do nome do país. Cabo é uma península estreita que se estende para o mar a partir do continente. Porém, Cabo Verde, na verdade, é uma ilha, não um cabo. Os portugueses já conheciam uma península no Senegal que batizaram de Cabo Verde, hoje conhecida como Cap Verde, e replicaram o nome para as ilhas que eram usadas estrategicamente durante o tráfico de pessoas escravizadas aqui para as Américas. A República de Cabo Verde é um arquipélago composto por 10 ilhas, localizadas no meio do Oceano Atlântico, na região da África Ocidental. A principal é a ilha de Santiago, onde fica a cidade de Praia, a capital do país, e diversos destinos turísticos. O território de Cabo Verde compreende uma área de 4.033 km². A população cabo-verdiana é estimada em pouco mais de 549 mil habitantes, segundo dados de 2019 do Banco Mundial. O país não possui fronteiras terrestres. Depois dessa introdução, vamos compreender um pouco melhor sobre como foi formada a atual República de Cabo Verde. Então se liga aí, que lá vem história. Nunca pensava, nunca imaginava, mas hoje ainda está longe minha família. Os primeiros europeus a chegarem ao arquipélago de Cabo Verde foram navegadores italianos e portugueses no ano de 1460. A ilha de Santiago foi escolhida para ser ocupada e assim o povoamento na região começou a partir dali em 1462, quando foi fundada Ribeira Grande, atual Cidade Velha. Por estar localizada em uma posição estratégica, durante o colonialismo, nas rotas que ligavam a Europa, a África e o Brasil, as ilhas do país serviram de entreposto comercial e de aprovisionamento, inclusive para o tráfico de pessoas, no século XVI. O arquipélago se tornou um centro de concentração e dispersão de gente, plantas e animais. Há registros de piratas e corsários que atacavam os assentamentos portugueses na área de vez em quando, como Sir Francis Drake, que saqueou a Ribeira Grande em 1585. Depois de um ataque francês à Ribeira, em 1712, a cidade de Praia ganhou mais importância no local, tanto que se tornou a capital a partir de 1770. Com o passar dos séculos e com a abolição do comércio escravagista, além das mudanças nas condições climáticas, Cabo Verde passou a viver com base numa economia de subsistência. No entanto, o arquipélago se converteu em importante local para navios de reabastecimento graças ao seu porto, Mindelo, na ilha de São Vicente. O lugar converteu-se em um importante centro comercial durante o século XIX. Europeus livres e nativos locais da costa africana, que foram escravizados, fundiram-se na população cabo-verdiana. Foi nesse contexto que o crioulo emergiu como idioma da comunidade majoritariamente mestiça. Portugal mudou o status de Cabo Verde de colônia para a província ultramarina em 1951, em uma tentativa de enfraquecer o nacionalismo
que crescia entre a população local. Em 1956, o líder político Amílcar Cabral, natural de Guiné-Bissau, junto a partidários de seu país e aliados cabo-verdianos, fundou o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, organização contra o colonialismo europeu e português. A PAIGC iniciou então uma marcha pela independência nos dois países. Em 19 de dezembro de 1974, foi assinado um acordo entre o PAIGC e Portugal, instaurando-se um governo de transição em Cabo Verde. Esse mesmo governo preparou as eleições para uma Assembleia Nacional Popular, que em 5 de julho de 1975 proclamou então a independência do país, como estado de partido único. O primeiro político cabo-verdiano a ocupar a presidência foi Aristides Maria Pereira, do PAIGC, que liderou a nação até 1991. Nesse ano, no começo da década de 1990, após a realização das primeiras eleições multipartidárias no país, foi instituída uma democracia parlamentar com todas as instituições de uma democracia moderna. O vencedor do pleito desse ano foi Antônio Manuel Mascarenhas Gomes Monteiro, que seguiu como presidente até 2001, quando deu lugar a Pedro de Verona Rodrigues Pires. O atual presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, está no poder desde 2011 e assumiu a presidência depois de Pedro de Verona Rodrigues Pires. O primeiro-ministro cabo-verdiano atualmente é Ulisses Correa da Silva. Hoje, o país é considerado uma nação com estabilidade. Após esse breve resumo sobre a história de Cabo Verde, vamos para a seção onde apresentamos mais dados gerais sobre o país. A língua oficial de Cabo Verde é o português, uma herança colonial, mas a população local utiliza com frequência o crioulo cabo-verdiano, que mescla o português com línguas africanas. A maioria da população de Cabo Verde tem raízes africanas e europeias. Também há uma pequena minoria branca. Os crioulos são a maioria, seguidos de grupos étnicos indígenas e de europeus ibéricos. A religião com mais seguidores no país é a católica. A moeda de Cabo Verde é o escudo cabo-verdiano. O país faz parte do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, da Organização das Nações Unidas, a ONU, da União Africana, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, dentre outras organizações. O comércio e o transporte são atividades com grande importância para a economia de Cabo Verde. A agricultura e a indústria têm papéis menores. No campo, os principais produtos cultivados são milho, cana-de-açúcar, coco, banana e batata doce. Na indústria, o país produz sal, sapatos, roupas, entre outros produtos. A pesca no país é outro setor que tem seu destaque econômico. Tá ouvindo o barulho da panela, né? É porque chegou a hora da gente falar sobre a culinária local. Pratos de origem portuguesa, como francesinha e pastel de Belém, são populares em Cabo Verde. Frutos do mar também são consumidos no dia a dia da população. O prato que ostenta mais fama no país é a cachupa, um cozido de carne, feijão e milho, sendo muitas vezes consumido até mesmo no café da manhã. Um dos peixes mais consumidos no país é o moreia, frequentemente encontrado como petisco em bares. A feijoada cabo-verdiana também é bem popular e leva feijão com caldo, legumes e pedaços de carne. O país está localizado a 570 quilômetros da costa oeste africana. Cabo Verde vem sofrendo muito com o aquecimento global nos últimos anos. O clima no arquipélago é árido e as chuvas não caem com muita frequência, tanto que algumas ilhas cabo-verdianas passam anos sem receber uma única precipitação. Com isso, o país precisa importar mais de 80% dos produtos que consome. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, há uma cidade chamada Cabo Verde.
E agora chegou o momento da gente falar sobre o turismo. Cabo Verde é um destino turístico de belas paisagens. A Ilha do Sal, a mais visitada do país, é conhecida pelas salinas que batizaram seu nome. Por lá é possível encontrar praias desertas, de areias brancas, além de águas calmas em tom de azul turquesa. A Ilha do Sal também é bem procurada para a prática de esportes aquáticos, como windsurf, surf, mergulho e pesca, durante todo o ano, mas principalmente entre novembro e maio. O destino faz parte da primeira etapa do circuito mundial de kitesurf. Já a Ilha de Santa Maria é conhecida por seus resorts e hotéis luxuosos, mas também pela grande variedade de atividades para os turistas. A prática de esportes aquáticos é uma atividade que também é buscada nessa ilha. O potencial turístico do lugar vem se expandindo nos últimos anos. Regiões como a Baía de Murdeira, a Baía de Joaquim Petinha, Ponta Preta, Gruta do Amor e Rabo de Junco são alguns dos pontos de interesse turístico por lá. Os investimentos realizados nessa região também chamam a atenção dos turistas. A praia mais conhecida da ilha é a de Santa Maria. O mar, ao longo dos anos, foi esculpindo as pedras vulcânicas locais e formando piscinas naturais que são espetaculares e que se destacam como uma dica para se visitar por lá. Agora o papo é sobre música e cultura. A população cabo-verdiana possui uma grande relação com a música. Há diversos ritmos originários do país, como a morna ou a coladeira, ambas com sucesso em âmbito internacional. Outros gêneros genuinamente cabo-verdianos de destaque são o batuque, o colá, o funaná e a tabanca. Os que não são originários de Cabo Verde, mas ganharam características próprias por lá, são o lundo, a mazurca e a valsa. Bossa nova, rap, reggae, cúmbia, samba, rumba e o zouk também fazem parte da cultura musical do país. A cantora Mayra Andrade é uma das principais artistas do país na atualidade. Outro grande expoente da música cabo-verdiana é Cesária Évora, que consolidou seu nome e de seu país natal em âmbito internacional. É com esse clima de estádio que a gente vai falar agora sobre futebol. Mas antes, é bom situar Cabo Verde em relação aos Jogos Olímpicos. O país ainda não conquistou medalhas nas Olimpíadas. As seleções feminina e masculina de futebol de Cabo Verde nunca disputaram uma edição de Copa do Mundo. A equipe masculina participou apenas de uma edição da Copa Africana de Nações, no ano de 2012, quando ficou na fase de grupos. Entretanto, os Tubarões garantiram vaga para disputar a CAN de 2022. As maiores glórias do futebol de Cabo Verde vieram no futebol masculino, com a conquista da taça Amilcar Cabral em 2000 e a medalha de ouro nos Jogos da Lusofonia em 2009. A equipe feminina cabo-verdiana não está presente no ranking de seleções da FIFA. O Campeonato Cabo-Verdiano é a principal competição do futebol masculino do país. O maior campeão nacional é o Clube Esportivo Mindelense, com 13 taças. Na sequência vem o Sporting Clube da Praia, com 10 títulos. E agora vamos encaminhando para o fim desse episódio do Mama África FC Continente, que te apresentou Cabo Verde. O roteiro, a produção, a locução e a edição desse episódio ficam na conta de eu mesmo, Rubens Guilherme Santos. As referências utilizadas para a construção do roteiro desse episódio também estarão na descrição. Quer contribuir com a produção de conteúdo independente do Ponta de Lança sobre a África? A partir de R$10 mensais você pode assinar nossos planos no PicPay ou no Apoia-se e participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Algumas das recompensas desses planos são
a participação em um grupo de discussão do Telegram com a galera do projeto e o recebimento de uma newsletter mensal exclusiva. Se você deseja apoiar nosso projeto pontualmente com qualquer valor em dinheiro, você pode fazer um Pix através da nossa chave, que é o nosso e-mail, contato.pontadelanca@gmail.com. Repetindo, contato.pontadelanca@gmail.com. Todas as informações sobre como participar da nossa campanha de financiamento coletivo estarão na descrição desse episódio, beleza? Acompanhe a gente nas redes sociais e também fique por dentro das novidades do PDL. É só procurar a gente através do @pontalancapdl para nos achar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Vou repetir, @pontalancapdl. Você também pode dar um confere nos nossos textos na nossa página do Medium. Tudo isso aí também vai estar na descrição desse episódio, fica de boa. E se você ainda quer conferir as últimas informações sobre o continente africano, entre no nosso canal de notícias do Telegram. Para ouvir mais episódios desse e dos outros podcasts com o selo Ponta de Lança, como África em Pauta e o Mama África FC, busque por Ponta de Lança Podcasts nos agregadores, streamings, tocadores e plataformas de áudio digitais, como Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Pocket Cast, Podcast Addict e tantos outros mais. Bom, agora sim, depois de tantos recados, vamos chegando ao fim mesmo. E fica aqui o convite para o próximo Mama África FC Continente, para conhecer mais uma nação africana, tá certo? Por mais paixão, por mais ousadia. Tchau e até mais!